E tem um ponto aí importantíssimo. Este ponto é de uma importância vital. E que todos vocês que estão nos assistindo, vocês precisam ter isso em mente. O projeto do MBL Missão é um projeto de governo. A gente não governou nada ainda, mas é um projeto de governo. Quando você governa, contradições aparecem. Contradições reais, contradições graves. Você quer fazer uma coisa, aí não dá certo, aí você é forçado a não fazer aquilo, a deixar uma proposta super importante para depois, aí você entra lá numa votação, você é derrotado, aí você monta o seu governo, tá tudo ok, você deu um ministério por um partido que disse, não, esse cara aqui é super honesto, tem um escândalo de corrupção no ministério. As coisas acontecem, porque é assim que se governa, e essa realidade será a nossa realidade necessariamente. Né? A ideia de que você vai chegar lá e que tudo vai funcionar perfeitamente bem, que não vai haver nenhum problema, que você vai ter uma espécie de, sei lá, de milagre, e daí você vai seguindo assim, sem nenhuma contradição, e daí o Brasil vai mudando, e tudo vai ser lindo, e vocês do chat, vocês vão ser muito felizes, e vocês vão arranjar mulheres lindas e loiras, e vocês vão sorrir, e isso não ocorrerá. O que vai ocorrer é o seguinte, é muita dificuldade, muita contradição, muitos problemas, e isto é o normal. E quanto mais, e pior, quanto mais você quer fazer algo novo e algo bom, mais problemas acontecem. Porque se você entra no governo para não fazer bosta nenhuma, aí não acontece problema. Você fica ali, cola no centrão, deixa os caras roubando, e vai seguindo a sua praia, que é o que o Flávio quer fazer. Se o Flávio se tornar presidente, machallah que não aconteça isso, mas se ele se tornar, é o que ele vai fazer, não vai fazer nada, ele vai deixar o governo na mão do centrão, fazer uma coisa ali, uma racionalidade econômica, só para o Brasil não quebrar, olhar muito claramente a popularidade dele, subindo e descendo, tentar botar a popularidade dele um pouco mais alta, e é isto, e acabou. Quando você tem uma proposta para mudar as coisas, não. Aí você entra em contradições, inclusive porque você entra em conflitos contra as pessoas que não querem que você faça nada. Porque elas vão se opor, elas não vão ficar paradas. Essa galera Gilmar Mendes ao Centrão, todo mundo vai se opor. E por que eu estou falando isso? Porque é vital que vocês resistam à contradição. Porque senão, nas primeiras 5 contradições, todo mundo já abandonou o MBL. Toda a base de apoio já é serodil. Todo mundo já tá tchau. Você disse que ia fazer isso, não tá fazendo. Adeus, traidor. E fim. E aí você só se estrepou, porque você chegou lá com uma base, eu tô aqui com minha base, a base foi embora. E porque a gente tem que... O que eu vou falar, eu sei que sou meio maquiavélico, mas não é maquiavélico, é uma coisa básica da política. Vocês e todos nós temos que suportar as contradições. A gente tem que ampliar a margem do que a gente pode fazer. Não diminuir. E isso é fundamental. Porque se você fica nessa posição, não faça isso porque eles vão atacar. Não faça isso porque vai dar mal. Não faça isso porque o STF vai fazer aquilo. Pô, mas por que também você fez isso? Você começa a estreitar a tua margem de ação ao ponto que você vai ficando preso, e aí você vira a toupeira do conto de Kafka. Tem um conto maravilhoso de Kafka, que a toupeira ela tá fugindo, assim, ela cava um buraco gigante para fugir de uma raposa, e ela cava tanto que ela fica lá escondida no final, ela já esqueceu a saída e ela morre. É isso, você entrou lá, você ficou todo preso. Então não dá, na verdade, vocês têm que entender que é o contrário, aumentar a margem. Eu quero mais coisas sendo ditas. Eu quero menos... E quanto mais a gente tiver força, mais a gente tem que, digamos assim, colocar as nossas mangas para fora. Né? A gente tem que ampliar o que nós estamos falando. A gente tem que ampliar a margem das ideias a serem debatidas e assim por diante. E as contradições, elas precisam ser suportadas. Agora, uma coisa que é importante, como você falou muito bem, nós temos que ampliar a margem em tudo, inclusive nos autores que lemos, inclusive naqueles que conversamos, inclusive naquilo que pensamos. Temos que ampliar a margem. O debate público brasileiro está sacralizado pelos progressistas. Nós
nós temos duas opções. Ou nós profanamos essa catedral, ou nós seremos apenas fiéis. Exatamente. Nós e aí nem a existência da MBL Missão. Para quê? Para que a existência? Eu tô dizendo, se a gente for fiel, para que a existência do que ele tá fazendo? É melhor não fazer nada. Exato. Já fica aí, o PT já está aí. O PT é a expressão disso. O PT já está aí. O PT tem a intelectualidade progressista na mão, porque é a principal representação da esquerda brasileira. A esquerda brasileira, em geral, ela está com o PT. Você tem algumas margens da esquerda mais radicalizadas, mas, em geral, está com o PT. Então, assim, o consenso já está dado. E o consenso de ideias no Brasil, ele tem um executante, que se chama Partido dos Trabalhadores. E que tinha também um executante que perdeu a relevância por conta das suas derrotas eleitorais sucessivas, que era o PSDB. Então havia dois executantes do consenso ideológico brasileiro, PT e PSDB. Se é só para repetir o consenso, você vai criar um outro PSDB. Vocês querem que o MBL seja um PSDB 2.0? Eu imagino que não, né? Porque se a gente não pode falar nada, tem que aceitar o consenso, e dado que a gente não é de esquerda, obviamente, só nos restaria a posição, que é a posição que os bolsonaristas querem nos empurrar, a de um PSDB 2.0. A conclusão lógica é essa. E vocês não querem. Então a gente tem que aceitar as coisas. Perfeitamente. E assim, tem diversas nuances. Né? Aí falam, vocês não podem discutir certas coisas porque eu estou quase convencendo minha mulher. Você está quase convencendo a sua mulher. Você está quase convencendo a sua mulher. Aí ela escutou uma ideia que ela discorda, uma discussão da qual ela nunca se inteirou, um autor da qual ela nunca leu, e naquele momento, acabou. Todo o trabalho de convencimento foi embora. Nesse sentido, a grande questão é que você está lidando com a política do modo menos racional possível. No final das contas, realmente a política é pouquíssimo racional. Sejamos sinceros. Tá? A política é o domínio da vontade, é o domínio dos afetos. Até mesmo o Vladimir Safatli, ele trata muito essa questão do domínio dos afetos. A política é o domínio dos afetos. As pessoas criam seus afetos. E dessa forma, é difícil você fazer o convencimento, principalmente em um momento em que você criou o afeto, a fé que foi criada por outras pessoas. Agora, eu, particularmente, não tenho apreço nenhum, afeto algum, pela crença de outras pessoas. Eu acho que nós estamos criando nossas próprias crenças, nossas próprias discussões, a partir de diversos autores, e autores, muitas vezes, à esquerda. Tá? Eu, recentemente, entrevistei dois. Antoine Jager, um historiador belga, e o Chris Cutrone, que é um italo-americano, um filósofo italo-americano, que eu acho interessantíssimo. Então, eu pelo menos, gosto de... Quem acompanha há mais tempo live sabe muito bem que, da época do Insurgere, principalmente, eu tinha um quadro estampado na minha parede. Eu tinha um quadro de uma certa pessoa estampado na minha parede. E como é ano eleitoral, não falarei de quem é. O dia que passar a eleição, eu trago de volta esse quadro aqui para o canal. Mas, então, não fiquem apegados a certas questõezinhas tão minúsculas, a esses medos. Não fiquem apegados a essas coisas tão debilitantes para o pensamento. Porque, no final das contas, nós é que sairemos debilitados nisso. No final, tomar a posição mais conservadora de todas, que é não ofender o que está estabelecido, é a morte de um projeto que nasce. Nós somos o projeto que nasce. Se nós não quisermos, de modo algum, ferir as crenças daqueles que estão estabelecidos há 40 anos no poder, matando nossa geração, do que adianta nascermos? Outra coisa, pegar o gancho do que você falou e fazer uma análise aqui também que não foi colocada nessa live. Eu vou dizer uma coisa, todas essas partes especulativas do livro amarelo e, enfim, do nosso pensamento que o Orlando está desenvolvendo, pensamento que outros colunistas, o Valério, estão desenvolvendo,
Isto é infinitamente menos perigoso, para colocar nesses termos, do que o cerne do que a gente está falando. Na verdade, o que a gente está falando, isto sim que é altamente problemático do ponto de vista da defesa de um sistema político que se veja ameaçado. Nós estamos dizendo que nós vamos fazer uma guerra contra o crime e estamos dizendo que a gente vai fazer uma guerra contra o Centrão. Nós estamos desafiando duas das forças poderosas mesmo do Brasil, que é o Centrão e o crime. Isso aí, assim, eu garanto que se a gente começar a fazer essas coisas, o efeito contrário, as respostas, as reações, são muito mais vigorosas do que porque se defendeu o voto familiar, ou porque se falou de tecnotenentismo. No fim das contas, quem tem mesmo poder não tá nem aí para isso. A real é essa. As pessoas que têm poder, elas se importam quando você começa a fazer alguma coisa. Entendeu? Ali que o bicho pega. Ali que o bicho pega. E é verdade, como a gente está num país que está enlouquecido, e o mundo está ficando cada vez mais louco, é capaz realmente da gente ser prejudicado por coisas que são especulativas. Mas os motivos centrais que levam os nossos inimigos a nos prejudicarem por essas questões especulativas são as questões mais concretas do que a gente quer. É a possibilidade que nós temos de substituí-los. É a possibilidade que nós temos de desbaratar o crime e, obviamente, apontar aqueles que são de colarinho branco os beneficiários do crime. É a possibilidade que nós temos de enfrentar o Centrão, desbaratar o Centrão, intervir numa cidade que está mal administrada e paralisar a prefeitura ali. Isto é sério, isto é muito concreto. Isso é uma coisa imediata. A especulação teórica ela é mais tardia. Ela tem um tempo de maturação e um tempo de aplicação que é longo, que às vezes você nem vê durante o seu governo, você nem vê imediatamente. Às vezes é apenas uma ideia que foi avançada lá e que acaba sendo maturada por outras questões, que às vezes transcendem, inclusive, a sua capacidade de controlar, né, ou até de prever. Então, há uma diferença importante que a gente tem que ver em relação a isso. Mas, enfim, nós estamos sob ataque. Eu não acho que esses ataques eles vão acabar. A tendência é que quando a gente lance o livro amarelo definitivo, venha uma nova onda de ataques. Eu acho que vai vir uma onda de ataques aí da imprensa, talvez de alguns influenciadores. Felizmente, eu acho que o livro amarelo definitivo ele está bem sólido. Está bem sólido. Não parece que tenha muitas coisas ali, talvez uma ou outra questão de detalhe, dê para se levantar alguma coisa, mas pelo que eu tenho visto também das reações aos fascículos do livro amarelo, ninguém também está fazendo nenhuma leitura muito atenta, né? Vamos ser claros em relação a isso. Nenhuma leitura atenta pejorativa está sendo feita. Ninguém está pegando o mesmo negócio. Em geral, as reações ao livro amarelo são muito superficiais, são muito ruins, na verdade. Eu vi alguns vídeos assim de pessoas tentando fazer alguma coisa com o livro amarelo, falar, mas em geral muito superficiais. Teve um vídeo que o Tamir gravou há muito tempo atrás sobre o fascículo 1º, que eu cheguei a ver a sua resposta ao Tamir. Eu estava vendo essas coisas por conta do debate que eu participei com o Arthur e os trabalhistas, e eu queria ter mais ou menos uma ideia de onde era o caminho da crítica desses caras. E assim, umas críticas um tanto vagas, a leitura dos outros volumes também não se deteve em nada muito específico. Para não dizer que não tem nada, tem a crítica da questão do arcabouço fiscal, do teto de gastos, que eu acho que é uma boa crítica. É uma crítica macro, mas também não é uma crítica que vai no detalhe, que desce ao detalhe, que discute, sei lá, a aplicação de um plano específico inspirado na África do Sul para resolver X. Ou discute a adequação do exemplo de Medellín ao exemplo brasileiro para falar sobre desfavelização, coisas desse tipo. Ou, sei lá, defende a ideia de que o Brasil tem espaço fiscal suficiente. Bom, seria bastante absurdo isso, mas sabe que a gente não vê isso. Então, também a forma como os nossos adversários reagem é uma forma muito pobre, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da discussão. Ninguém está muito interessado em discutir nada, essa é a verdade. E quando as pessoas vão falar alguma coisa, elas estão interessadas em atacar.
elas querem, e é isso, é atacar, é o meu inimigo, eu vou atacar. Quando o livro amarelo definitivo sair, e vai acontecer agora no congresso que a gente vai ter em 1º de agosto, aliás, divulgar esse congresso, né? Vamos divulgar. 1º de agosto haverá um congresso. Eu posso divulgar aqui, né? Paradora? Posso divulgar aqui de boa o congresso, né? Não tem nenhuma restrição jurídica. Ah, não pode. Então não vamos divulgar nada. Mas enfim, acontecerá um evento aí que vai rolar nesses próximos dias e a gente vai ter o livro amarelo definitivo. Espero que vocês vão. Quando. Só mais uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é também importante falarmos, e isso foi até tema de uma valete nossa, é o problema da judicialização da política. Além de não haver a discussão, o debate, tudo é judicializado. Em última instância, os próprios políticos definem que o árbitro fundamental para a política, para o exercício da política, é algum juiz. Algum juiz, ele será o árbitro das cisâneas políticas, onde o mero ato de pensar, o mero ato de você fazer política, pode ser criminalizado. E isso é tão ruim que nós retiramos o centro decisório, seja do parlamento, seja da mão do presidente, que para mim hoje deveria estar, né, na mão do presidente, eu sou um centralizador nesse sentido. Nós retiramos o centro decisório do poder político e entregamos nós que fazemos política no Brasil, entregamos na mão do judiciário. Obviamente, há momentos em que as pessoas cometem delitos, flagrantes delitos. Por exemplo, o Lula vai agora, mesmo com as restrições, vai manter sua agenda de ir nas cidades, rodar o Brasil, utilizando dinheiro público e obras públicas para poder se cacifar como o candidato favorito. Isso é um crime patente, óbvio, claro. Tá? E nesse caso, sendo um crime, só existe uma instância para tratar de tal atitude. O judiciário. Óbvio. Agora, se, por um acaso, algum outro grupo político começa a discutir, fazer críticas à democracia liberal, porque aqui vem uma outra coisa que eu acho terrível, quando falam bem assim, mantendo essas ideias, isso significaria o fim da democracia liberal. E qual é o problema? É um dado na natureza? Há ali algo sacralizado? O que significa isso? É lógico que aí tem uma sutileza. Que, evidentemente, todo regime, seja democracia liberal, ditadura, monarquia, etc., todo regime se defende, por definição. Os regimes eles não se mantêm se eles não têm anticorpos contra os seus inimigos. Né? Entretanto, a democracia liberal consagra o princípio da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. Se estes dois princípios eles começam a ser muito mitigados, em virtude de um medo de que inimigos divulguem ideias que podem prejudicar o regime, o próprio regime chamado democracia liberal ele se torna outra coisa. Ele vai passando por um processo de mutação. Ele vai se transformando em uma outra coisa, que é o que eu acho que está acontecendo já há muito tempo nas democracias liberais ocidentais. E os analistas do declínio da democracia, eles são hábeis em identificar os inimigos, apontar as ideias, né, que estão sendo colocadas por esses adversários e dizer que a democracia liberal está em risco porque você tem a ascensão de figuras que não têm grande apreço pelas regras democráticas, institucionais, e que vão concentrando o poder nas mãos delas, o que de fato está acontecendo. Só que eles são extremamente inábeis, e esse é um dos motivos centrais para a democracia liberal estar de fato em crise no mundo, em identificar os seus problemas. Por que que isto ocorreu? Alguns fazem, alguns conseguem fazer. A Fukuyama é um cara que fez, há uns 2 anos atrás, eu li um artigo de Fukuyama, cujo título eu não me recordo agora,
Mas ele comentava que o fato de que certas agendas morais progressistas tinham avançado tanto em tão pouco tempo e feriam, obviamente, os valores da massa, e ele falava isso para o contexto americano, tinha enfraquecido a democracia nos Estados Unidos. Isso é uma coisa básica. Isso é uma constatação muito óbvia que o Fukuyama fez. Meramente falar isso aqui no Brasil já é uma espécie de tabu. O que é louco. Porque as pessoas já encaram isso como tabu. Se você chega e diz, olha, a democracia liberal, bacana, tal, beleza, mas tem uns problemas aqui. Esse negócio de avançar essas agendas progressistas ligadas à ONG, woke, tal, isso enfraquece, porque é uma coisa que não tem muito contato com a população. Já tem uns defensores da democracia que já querem calar a sua boca. Porque você disse isso. Você nem, veja, você nem propôs uma alternativa, nem fez uma crítica fulcral, fundamental. Não, você falou o seguinte, olha, tem uns problemas aqui. Ah, não, você é o inimigo da democracia. Você tem que estar preocupado com outra coisa. Aí, meu amigo, aí fica difícil lidar seriamente com o debate político nesses termos. O fato é, o debate político sobre as formas de governo existe desde que o mundo é mundo. Desde que há filosofia política, que há esse debate. Filosofia política começa com esse debate. Filosofia política é um grande debate em torno das formas de governo. Isso está em Aristóteles, está em Platão, está nos históricos, está em todo mundo. E sempre houve esse debate. Esse debate aparece de novo, e de novo, e de novo, o tempo inteiro da história. Você não parou o debate, não. A posição majoritária dos gregos, por exemplo, é uma posição de crítica à democracia. Essa posição aparece em Platão, essa posição aparece em Aristóteles. E ela vai continuando. Dá uma longuíssima tradição. O Curtis Yarvin, eu vi um cara, um dos haters aqui, que estava dizendo que as ideias são Curtis Yarvin. Pois é, uma das coisas que o Curtis Yarvin fala, que é correto, é que há uma tradição monárquica no pensamento da filosofia política há séculos e séculos. É uma tradição venerável. Você vai encontrar vários autores fundamentais para a constituição do Estado moderno que eram monarquistas convictos e que estavam ali defendendo com unhas e dentes a superioridade da monarquia em relação às formas republicanas. Hobbes achava isso. Baudin achava isso. Dois caras que foram fundamentais para criar o conceito de soberania do Estado, para criar o Estado moderno. Então, a noção de que a democracia é uma espécie de valor inviolável, sagrado, e que ela não está submetida ao debate, ao crivo do debate político, isto é uma maluquice, isto é uma coisa que pode ter vigorado durante um período curto, olhando a totalidade da história, mas isso não é suficiente. Os defensores da democracia, eles precisam melhorar muito o seu discurso. Se eles querem fazer discurso sério sobre isso. Não basta só identificar as razões, digamos assim, moralmente problemáticas da ascensão do populismo para defender a democracia. É preciso defender a democracia diante das alternativas teóricas que existem e que se tornarão cada vez mais relevantes na medida em que a crise da democracia se aprofunda. Ponto final. É assim, e sempre foi assim, e sempre será assim. Mas, não, né? Os caras tentam impedir todo mundo de falar. Deixe o like e se inscreva nesse canal para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Para mim não é um simples gesto, é apoiar a causa. Meu sincero muito obrigado.